em termos nominais. Se não, como eu repetiria, por que a alta da inflação no governo anterior não resolveu o problema fiscal? E, ao contrário, só agravou. Porque não houve a coragem de segurar as despesas. Ao contrário, quando chegamos aqui, já estava no 3º ano de aumentos salariais pré-contratados. O governo anterior entrou e deu reajustes 3 anos à frente. E depois calculou um teto que permitisse essas despesas crescerem assim. Nós pegamos um teto e nós sabíamos que o problema não era o teto em si. O problema é o piso. O problema é a coragem de travar o piso. O teto é para impedir que o governo cresça, é um símbolo, é apenas uma bandeira. Agora, a saúde dos brasileiros em primeiro lugar. Na hora que chegou o problema da saúde, imediatamente nós fizemos o orçamento de guerra. E desconsideramos o teto. Mas no ano seguinte... O GC está errado. As despesas desabam em termos reais. De 26% para 18,6% do PIB. E o déficit, então, mostra uma extraordinária recuperação, caindo de 10% para menos de 0,5% do PIB. Esse desempenho fiscal, uma redução de 10% praticamente, de um ano para o outro, não aconteceu antes. Foi preciso 2, 3, 4 governos para fazer esse ajuste que nós fizemos em um ano. E não acontecerá de novo na história. Porque essa geração teve a coragem de fazer o sacrifício e travar as despesas para que não faltassem recursos sem comprometer as futuras gerações. Não faltaram os recursos para a saúde, não faltaram os recursos para a preservação de 11 milhões de empregos no programa de benefício emergencial, não faltaram recursos para 68 milhões de brasileiros que receberam R$600 por mês durante um ano e depois de novo 400, R$300 por mais um ano. Os vulneráveis foram protegidos, os empregos foram preservados, não faltaram recursos para a saúde e para as vacinas, e essa geração pagou pela guerra em um ano e meio, porque teve a coragem de fazer em tempos de guerra o que nunca foi feito em tempos de paz, que é o controle do orçamento. Se precisamos de recursos para a saúde, vão os recursos para a saúde, mas não quer dizer que tem que dar aumento de salário para todo mundo em meio a uma crise da saúde. Então fizemos o certo. E o resultado está aí, que descredencia quem previu queda do PIB de 10%, que descredencia quem previu que a economia brasileira ia ficar em depressão, porque nós não saberíamos reagir, que descredencia quem disse que a volta em V era virtual, que descredencia quem diz que foi a inflação que curou, porque se fosse a inflação, o governo Dilma tinha resolvido. Se fosse inflação, o ministro Maílson da Nóbrega tinha resolvido, quando a inflação foi para 5.000% sob o comando dele. Se fosse a inflação, tinham resolvido também quando a inflação foi a 2.000% no meio do governo Fernando Henrique Itamar. Não é a inflação que corrige o problema do déficit fiscal, é o controle de despesas. A inflação pode ajudar se você tiver tido a coragem de segurar as despesas. Da mesma forma, os que previam que a relação dívida-PIB ia a 100% do PIB. Não é? Muita gente boa andou falando isso. Gente boa de previsão. Erraram a previsão da queda, erraram a previsão de que o Brasil ia ficar em depressão, erraram a previsão de que a volta em V era virtual, erraram a previsão de que a dívida PIB chegaria a 100% do PIB. Está o gráfico mostrando que no primeiro ano nós caímos a dívida
de 75,3 para 74,3, ela foi a 88, mas já está de volta a 80,6% do PIB. Da mesma forma, o crescimento do PIB em si. Isso é uma média móvel. Vocês veem que o piso foi 3,9, quando previam, inclusive o FMI, que o Brasil ia cair 9,7. Nossa queda foi 3,9. Menos da metade do previsto. E aquele número 3,9 ali, evidentemente, é porque só parou no último trimestre do ano passado. Esse número aí está acima de 4,5%, está entre 4,5% e 5%, que é o ritmo de crescimento. Alguns podem dizer, os mesmos críticos de sempre, vão dizer que o crescimento está baixo. Bom, nós poderíamos ter crescido 6, 7, a Argentina está crescendo rápido, a inflação é 50%. A dívida vai se acumular em bola de neve. A moeda estrangeira está em colapso. A moeda local está em colapso. Ao contrário, eu disse isso na reunião de Davos, virtual, outro dia, e, de novo, não compreenderam alguns críticos. Eu disse, o Brasil é o único país que está de volta à situação em que estava quando o Covid chegou. Eu me referi à situação de política monetária e fiscal, a configuração de política monetária e fiscal. Voltar em V, muita gente voltou. Só que está todo mundo com juro negativo. Eles ainda vão ter que subir os juros. Eles vão crescer menos. Eles vão ter que fazer a revisão para baixo de crescimento. Nós não. Os nossos críticos vão ter que fazer a revisão para cima do crescimento. Porque o Brasil, e nesse sentido eu disse que a nossa posição é quase única, o Brasil removeu os estímulos fiscais e monetários durante a recuperação em V. Justamente para não deixar problemas para o futuro, justamente para permitir que a inflação tenha um pouso suave esse ano. A previsão do Banco Central e do mercado para esse ano é pouco acima de 5%, ou seja, a metade do que foi no ano de 2021. Então, em 2022, estamos indo ali para um pouco acima do teto, da banda superior do teto. Essa é a previsão, exatamente porque já removemos os estímulos monetários. Isso é o contrário do populismo. Aliás, criamos um Banco Central independente que os governos anteriores não tiveram a coragem de fazer. A despolitização da moeda é um avanço institucional extraordinário. Também arquivado há 30, 40 anos. Todo mundo quer fazer, mas não tiveram a coragem do presidente Bolsonaro de, em meio a uma escalada inflacionária, e quero agradecer ao Congresso, que aprovou esse avanço institucional. Esse agradecimento se estende aos demais avanços. Os marcos regulatórios, gás natural, saneamento, avançamos também com as reformas de petróleo, a lei de falências, o marco de startups. O Congresso tem sido parceiro nas reformas, nós temos avançado institucionalmente. É um país que, em meio à pandemia, seguiu com reformas estruturantes. E é isso que vai nos possibilitar transformar o que é uma recuperação cíclica na retomada do crescimento sustentável. O fiscal está forte. O monetário está no lugar. Vocês estão vendo que o Brasil já está com os juros reais positivos, enquanto bancos centrais do mundo inteiro estão dormindo no volante, com juros reais negativos, empurrando as contas para as futuras gerações. A inflação vai ser mais persistente, mais difícil de combater, quanto mais hesitante seja
a política monetária. Da mesma forma, os fundamentos fiscais. Nós saímos de 10% para 0,4%, consolidando todo o governo, com estados e municípios, ainda com um pequeno déficit. Mas as empresas estatais, que também recuperamos, o setor público consolidado vai ter pela primeira vez um superávit há mais de 8, 9, 10 anos. Então, há uma diferença entre fake news e fatos, dados concretos. Da mesma forma, a taxa de investimento. Dizíamos das reformas. As reformas, basicamente, no marco regulatório, expandindo os investimentos privados. O nosso modelo de crescimento é um modelo diferente do modelo antigo. As viúvas da estagnação na economia, que produziram esse afundamento do Brasil, estão sonhando com a volta do planejamento central, quando, na verdade, nós temos a descentralização. A agricultura fazendo suas previsões e seus programas futuros, desde o plano safra de curto prazo até os programas de remarcação de terras, os programas de avanço tecnológico. Temos uma das agriculturas com a maior produtividade no mundo. Minas e Energia, com seus programas também de reformas, de marcos regulatórios. Que permitiram a volta dos leilões de petróleo, os avanços em gás natural, os avanços assim, na infraestrutura também. O Ministério de Infraestrutura tem a sua programação para os próximos anos. E todos esses programas já têm compromissos de investimentos de 828 bilhões de reais com o ano começando. E a nossa previsão é de que até o fim do ano teremos mais de 1 trilhão de reais de compromissos de investimentos para os próximos 10 anos, graças ao papel preponderante dos investimentos privados. A nossa visão é de uma grande economia de mercado, uma democracia resiliente, forte, a criação de uma grande classe média, a retomada do crescimento sustentável, os investimentos em educação, em tecnologia, em inovações, de uma economia de mercado, com a ação social do governo, descentralizada também. Da mesma forma que, em vez de um Ministério do Planejamento que decide tudo, nós temos, na verdade, o fortalecimento de uma casa civil para fazer essa integração. E o planejamento descentralizado, Minas e Energia planeja os próximos 5, 10 anos, infraestrutura os próximos 5, 10 anos, telecomunicações com 5G os próximos 5, 10 anos, agricultura com seu planejamento também. O modelo de planejamento central faliu em todo o mundo. Corrupção e estagnação econômica, dissolveram a União Soviética. Corrupção e estagnação econômica, paralisaram primeiro Cuba. Está paralisando a Argentina. Afundou a Venezuela. E nós estamos tirando o Brasil desse caminho da miséria e levando a economia para o caminho da prosperidade. Não confundam a queda de um gigante pelo choque da pandemia com a falta de dinâmica desse gigante. Esse gigante já se levantou e vai transformar essa recuperação cíclica numa retomada do crescimento econômico. Arrecadação recorde pelo crescimento econômico, não pela inflação. Arrecadação em termos reais
recorde, pelo crescimento econômico. Correios e Eletrobras na pista para privatização. Correios, o Senado deve retomar agora a agenda e submeter à aprovação, já aprovada na Câmara de Deputados. Agradecer ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, pela aprovação dos Correios lá. E Eletrobras aprovado já pela Câmara e já pelo Senado. Uma última revisão, ainda no TCU, ministro Vital do Rego, mas sabendo do apoio dele à causa. Correios e Eletrobras na pista para privatização. Empregos, mais de 3 milhões de empregos criados desde o fundo do poço. Formais. Formais e informais, nos últimos 3 meses, 3 milhões de empregos criados. Vamos seguir criando empregos e vem aí uma reavaliação também pelo Senado do projeto 1045, que criava 2 milhões de novos empregos com o bônus de inclusão produtiva e o bônus de qualificação, justamente para os jovens que estão fora das universidades, sem emprego, vítimas de uma legislação trabalhista obsoleta que excluiu 40 milhões de brasileiros dos mercados de trabalho. Descobrimos 38 milhões de brasileiros informais. A pandemia nos permitiu identificar cada um. Cada um deles está digitalizado no nosso banco de dados. Além da assistência que receberam, não vamos esquecê-los. Pelo menos 2 milhões de jovens com baixa qualificação, que não terminaram as faculdades e não conseguiram ingressar no mercado de trabalho, vão receber apoio para uma reinserção, uma inclusão produtiva. É o bônus de inclusão produtiva. Está pronto, a Câmara aprovou, o Senado, por um descuido, assim nos foi dito, por um descuido, por uma falha de interpretação, que será revisto, certamente, na volta do Senado agora, podemos criar mais 2 milhões de empregos. Quem vai ficar contra a criação de 2 milhões de novos empregos para jovens? Nem têm curso universitário completo, nem estão no mercado de trabalho. Da mesma forma, reconhecidos no exterior por estarmos no caminho correto, pela OCDE. O Brasil acaba de ser convidado para a lista de acesso. Entramos na lista de acesso. E certamente seremos o primeiro país a satisfazer os requisitos. Isso coloca o Brasil numa posição única em 3 cenários internacionais. O Brasil é um participante atuante dos BRICS, temos inclusive a presidência do Banco dos BRICS, passamos de 700 milhões de dólares para 5 bilhões de dólares, o ritmo de empréstimos para financiar o nosso futuro verde e digital. O Brasil será um protagonista atuante no mercado verde e no mercado digital. Somos o 4º maior mercado digital do mundo e possivelmente a maior potência verde. Estamos fazendo inovações importantes. O certificado do produtor rural, que permite capturar receitas pela preservação de recursos naturais. Então, a nossa entrada na OCDE é importante, tanto na dimensão econômica, na dimensão tributária, na dimensão ambiental.
E o Brasil finalmente conseguiu entrar nessa lista de acesso. O ritmo normal são 3 anos, 2 anos, 3 anos. Eu tenho certeza que o Brasil vai correr mais rápido, porque nós estamos bem avançados em relação aos outros países. Muito mais avançado em relação aos outros países. Então, eu queria deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Tesouro por extraordinário trabalho que tem feito na frente fiscal, a SOF. O resultado dessa unificação de Tesouro e Planejamento foi extraordinário. A folga de recurso, o empossamento, que era de 50 bilhões, caiu a menos da metade, tanto no financeiro quanto no orçamentário, que era 19 bilhões, caiu para 7, para quase um terço. Esse trabalho extraordinário que vocês têm feito de integração, de simplificação. Temos ajudado os outros ministérios exatamente nesse trabalho de descentralização do planejamento e, ao mesmo tempo, o fortalecimento da Casa Civil. Em vez de disputa entre planejamento, que era o foco da política, e a execução orçamentária, que é onde ficava o ministro da Fazenda, essas brigas que nós já conhecemos do tempo do Simons e do Delfim, depois do Sayad contra o Dornelles, isso seguia acontecendo. Agora há uma integração total. O Ministério da Economia tem uma voz, por isso que as coisas acontecem com rapidez, o acesso ao CDE, o ataque à pandemia, a defesa da preservação de empregos, os programas assistenciais, os programas de crédito, a rápida reversão da situação de desequilíbrio fiscal extraordinário, os gastos extraordinários com a saúde não viraram gastos permanentes, e só é possível porque há uma política econômica integrada, de equilíbrio geral, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quem dá o timing é a política, mas nós sabemos o que fazer. Se a inflação sobe, aparece o Banco Central independente. Se chega uma doença, os gastos acontecem, o orçamento de guerra acontece, mas no ano seguinte está recuperada a estabilidade fiscal. Mais do que recuperado, o déficit é menos da metade do que era antes da pandemia chegar. E nós estamos, então, transformando uma recuperação cíclica numa retomada de crescimento sustentável. E quem errou as previsões anteriores vai errar de novo esse ano. Não vai ser novidade. Vão prever que o Brasil não vai crescer, e eu estou vendo a taxa de investimento para 19%, em direção aos 20%. Eu estou vendo o ritmo de investimentos do PPI, da plataforma nossa, de concessões e privatizações, indo para 1 trilhão de investimentos. Eu estou em conversas mensais com a indústria brasileira, todos os segmentos, indústria química, a indústria do aço, indústria de automóveis, todos com previsão de investimento para esse ano. Estou vendo o nosso Auxílio Brasil, com a renda básica familiar. Nenhuma família brasileira recebe menos de R$400 para segurar o consumo de um lado. E nós vamos ver erros de previsão mais uma vez. Já erraram 3 anos, vão errar o 4º ano, não há problema. Agora, o que eu espero é simplesmente a cooperação da maioria, imensa maioria de brasileiros que tem cooperado. Estão no Congresso, estão no TCU, estão no governo, nos outros ministérios, estão na opinião pública, estão na mídia também. E aquela minoria que tem saudades da corrupção na política e da estagnação na economia, essa minoria vai continuar fazendo previsões erradas. Já erraram os primeiros 3 anos, vão errar de novo. Então, eu queria deixar uma palavra de agradecimento para a turma do Tesouro. Nós vamos seguir firmes no fiscal, estamos firmes no monetário, vamos seguir com reformas, vem a Eletrobras, vem o Correios nas privatizações, vem novos programas importantes. Nós vamos fazer o crédito ao microempresário individual, a renovação do Pronamp e do FGI. Nós emprestamos, alavancamos 90 bilhões, foi tudo pago, deu lucro, e nós vamos renovar esses fundos muito bem sucedidos. É a primeira vez que você tem uma recuperação econômica com 50% do crédito para pequena e média empresa.
pagaram tudo, os mais frágeis pagaram tudo e estão pedindo renovação dos créditos de novo. Nós vamos renovar os programas. Então, nós vemos com novos programas dentro da nossa programação fiscal, respeitando responsabilidade fiscal, compromisso com as futuras gerações e sigamos para os detalhes com o nosso tesouro. Parabéns, Paulo Vale. Obrigado, amigos. Obrigado a todos. Boa sorte.